Salve, salve, pessoal! Quem nos acolhe nessa nova temporada do Em Negrito é a Orquidaria Rosita. Sim, uma orquidaria também proposta e fundada por uma mulher, Dona Rosita, que abriu a sua coleção pessoal de orquídeas e misturando arquitetura, urbanismo e natureza, aqui estamos para a ambientação da nova temporada de Em Negrito na Escuta, onde acolhemos várias mulheres potentes com falas extraordinárias e trazendo a narrativa e o protagonismo dessas mulheres para que a gente conheça um pouco e troque com a nossa comunidade preta, que é tão plural e diversa. Convido vocês a assistirem os episódios que estarão disponíveis no Spotify, estarão disponíveis no YouTube e divulgação no Instagram. Espero vocês. Axé e caminhos sempre abertos. Estamos em mais um episódio da temporada de Em Negrito na Escuta e eu tenho uma convidada babadeira e vocês vão saber logo mais por quê. Quem é ela? Mãe, professora, pesquisadora, tem um projeto lindíssimo para a primeira infância, é diretora de comunicação da ABMGEL. E é igual a mim, estou falando nada mais, nada menos do que Cássia Divino. E a pergunta que não quer calar, você é você ou você é sua irmã? Não é uma pergunta muito difícil, porque às vezes dá um bug na nossa cabeça, porque tem momentos que a gente está muito parecida, mas momentos que a gente está muito diferente. Como agora, por exemplo, estamos muito diferentes. Exato. Então, mas eu sou eu mesmo. Cássia, seja bem-vinda ao Em Negrito na Escuta. Se sinta à vontade. Quero que essa entrevista seja muito proveitosa para a gente, para o público e também está nos assistindo, que conheça um pouco mais do que você tem feito e explorado aí na sua vida, antes de ser mãe, sendo mulher, sendo historiadora e depois da maternidade também. Então eu quero saber hoje quem que é a Cássia Divino. Me conta um pouco, quem é a Cássia? Cássia Divino é uma mulher, né, primeiramente, mas é uma pessoa que passou por muitas coisas, muitas fases na vida, né? Principalmente a maternidade, que é o que transforma muita coisa, né? Tudo muda, todas as suas relações, seja de família, amizade, trabalho, tudo muda, né? E a gente tem uma catástrofe na nossa cabeça, né? Então, a maternidade é o segundo momento de transformação da minha vida. O primeiro momento de transformação é quando eu me vejo realmente como uma mulher negra, né? Morei muito tempo aqui no Sul, né, no Paraná, e depois voltei para o Rio, né? Sou do Rio, né? E voltei para o Rio, e daí no Rio, nesse movimento de aquilombamento, do movimento negro, de pessoas negras ali no Rio de Janeiro, eu começo a me ver nesses espaços e começo a me reconhecer, né? Porque os espaços que eu frequentava antes eram espaços brancos e eu era tipo a única negra ali, então você acaba é um mecanismo que acaba te fazendo mimetizar aquela realidade que você não tem, né? E até mesmo visualmente falando, né? Como eu queria dizer. E a maternidade, né? Voltando para a maternidade, é esse momento que me transforma. E meu puerpério não foi um momento fácil, né? Acho que foi um momento muito difícil da minha vida, porque foi o momento da pandemia, né? Sim. A Luísa nasceu em fevereiro de 2020 e quando deu março, fechou tudo. Eu estava longe, gente, foi tão difícil. Você estava longe, mamãe estava lá comigo desde janeiro, né? Cuidando de mim nessa fase final da gestação e esperando a Luísa nascer para poder estar me acompanhando nesse puerpério, para dar aquela mão, né? Suporte. Aquele suporte, né? Ser a minha rede de apoio ali. E foi ótimo, mas aí veio o lockdown, minha mãe já estava com passagem comprada para voltar, né, para Paranavaí, e daí eu me vejo com a Luísa, né, de um mês, o Márcio, e sem poder acessar uma rede de apoio, porque a gente começou a ficar isolado, né?
A maternidade e a parentalidade, ela já tem infelizmente, ela já tem essa característica. Já convém um isolamento na sequência, né? Já isolamento em cima de distância, entendeu? Então, quando você vem a pandemia, isso só piora, né? Essa rede de apoio que não funciona, você não tem como acessar os seus amigos como rede de apoio presencial, ou um parente, porque não tinha vacina, né? Não tinha antídoto. O antídoto era o quê? Máscara, distanciamento, e é isso. Medidas protetivas, né? Medidas protetivas, que graças a Deus salvaram muitas vidas, inclusive. E a gente nunca pegou Covid, nunca, nem eu, nem Márcio, durante esses anos todos, mesmo na fase bad. E, cara, tem que agradecer aos orixás, assim, a Deus, ao universo, porque o meu marido tem um trabalho que tem flexibilidade. E eu estava até conversando hoje com uma pessoa que o fato dele ter ficado em casa durante 7 meses fez toda a diferença na questão do relacionamento que ele tem com a Luísa, com a nossa filha. Porque hoje em dia você sabe que a licença paternidade é de 5 dias, né, normalmente, podendo variar de 20 dias, dependendo da empresa. Foco nessa informação, hein, gente? Dependendo da empresa. Então, hoje em dia, tem algumas startups, algumas empresas que estão dando a licença parental, né? Que daí abarca tanto os homens quanto as mulheres, e daí eles fazem o esquema entre eles para poder dividir esse tempo de licença, né? Que eu acho que é uns 4 meses, 4, 5 meses. Então, no caso do Márcio, ele ficou 7 meses em casa, né? Por conta do isolamento, o fato dele ter uma recém-nascida dentro de casa e ele ser do grupo de risco. Então, todo mundo ficou em casa. E isso, por um lado, foi bom, porque a gente estava se apoiando ali, né, nos cuidados com a Luísa, nos cuidados com a gente. E acabou sendo um resultado, né, uma coisa trágica, né? Acabou dando um resultado muito bom lá na frente. Isso. E deixa eu te perguntar, né, passando por todas essas vivências que você teve, né, antes da maternidade, você falou muito agora do pós-maternidade, tudo que aconteceu, como é que foi o momento de você se graduar? Você é graduado em História. Sim. E tem pós-graduação na África. Como que foi esse seu marco e esse seu momento na academia, também se descobrindo, como você falou anteriormente, já como uma mulher negra dentro desse espaço que te deu letramento e educação? Então, quando eu fiquei muito tempo, depois da minha formação, né, de historiadora, né, fiquei muito tempo parada, né? Mas eu sempre tinha em mente que eu queria trabalhar com cultura e sociedade, né? Eu quero fazer uma pós-graduação que englobe essas duas coisas. Eu só não sabia que sociedade era essa, o que eu queria, mas eu queria algo que realmente desse um resultado de transformação. Então eu comecei a procurar várias faculdades, inclusive particulares, né, que tinham pós-graduação com essa temática, tipo de sociedade, cultura, coisas que englobem esses dois temas. E daí eu procurava mais no meio branco, né? Eu estava inserida nesse meio branco e as opções que eu via naquele momento, né, da procura, era só da galera branca. E daí eu venho para o Rio de Janeiro, né? Na verdade eu vim para o aniversário de casamento de uma prima e acabei ficando no Rio. Liguei para minha mãe, olha só, não vou voltar. E daí fiquei com uma mala de 15 dias, fiquei essa mala de 15 dias durante 1 ano, né? Foi bem difícil. Chorei, gente, chorei. E daí, porque eu vi a oportunidade de tipo, cara, eu quero que aconteça uma transformação. Eu só não sabia por onde começar. E daí eu volto pro Rio, né? E daí era que ano isso? Acho que era 2015, 2016. Foi 2015, porque foi quando eu mudei para Maringá. 2015. Foi 2015. Aí nisso, 2015, fiquei praticamente 2 anos procurando essa pós. E era só particular. E eu trabalhei em um monte de coisa. Fiz, né, coisa... Infelizmente, são
são os mecanismos de sobrevivência da mulher negra, né? Ser Sim, as multi, contas, não, as contas têm que vencer e têm que ser pagas e a conta tem que né? fechar no final do mês. Pagar boletos, né? Vida adulta. E daí, fiquei procurando isso, falei, cara, só se eu fizer processo seletivo. Aí fiz processo seletivo para alguns lugares, né? Infelizmente não tive muito sucesso. E daí começou a ir para os rolês, né? Eu sou muito rolezeira desde sempre, né? Rio de Janeiro, carioca e tal, saio pra cá, saio pra lá. E daí Ela é a parte divertida da dupla. Eu sou. Isso! Você é a parte divertida, eu sou mais introspectiva, você é mais comunicativa, rolezeira. Tá. Vamos dizer que sim, Verdade, gente, verdade. ela Não tá falando que trabalho é com pacata, mentiras. ela tá falando que Pacata. é pacata. Não sabe nem sair direito, né? Não. Tá bom. Então, como eu tava falando, e daí nesse processo eu começo a conhecer várias pessoas pretas, nos adultos pretos. Pedra do Sal, quando ainda era frequentado por uma boa parte População preta. por uma população preta, não tá esse frição que tá agora, mas antes era ocupado por uma galera preta, Lapa e tudo. Aí eu morava em Vila Isabel. De Vila Isabel eu fui pro Meier, né? Nessa fase que eu me mudei pro Meier, daí eu comecei a sair mais, né? E daí comecei a conhecer essa galera. E daí conheci um grupo de terapia, né? Que era o Terapretas, que é comandado pela Aline Gomes, que é maravilhosa, é uma ancestral, uma entidade na Terra. E a gente tinha reuniões energéticas todas as quintas na Lapa, né? Então eu saía do Meier e ia para Lapa para poder estar fazendo essas reuniões, né? E lá a gente trocava sobre vivências, experiências, e fazendo uma troca energética mesmo de cura ancestral mesmo. E daí nesse processo eu começo a abrir um portal, né? Começo a abrir, que eu falo, a primeira mudança da minha mente e da minha vivência é esse portal que se abre. Que daí na troca que eu estava fazendo com as minhas irmãs pretas, eu começo a perceber que o que eu passava no Sul não era porque as pessoas não gostavam, simplesmente elas não gostavam de mim. É porque eu era negra. Então eu começo a entender os mecanismos de racismo, de microagressões, que às vezes as pessoas nem verbalizavam, mas o gesto que elas faziam já estava denotando isso. E daí eu me vejo, gente, realmente. E daí eu começo esse processo de letramento mais profundo, racial, através do Terapretas. E daí, lá dentro desse grupo, a gente tinha um grupo no WhatsApp, onde ela mandava várias oportunidades de trabalho, pós-graduação, e mensagens, mantras para a gente estar falando, né, durante o dia ou durante a semana. E daí, numa dessas oportunidades, eu abrindo assim, uma amiga mandou, tinha duas amigas que sempre iam comigo, né? E tal, me mandou o processo de seletivo para pós-graduação de História da África e Relações Étnico-Raciais. Axé. E daí, nesse grupo, eu falei, cara... E daí era um processo seletivo, ou seja, era gratuito, né? Se eu passasse no processo seletivo, eu não precisaria... Você teria acesso à educação gratuitamente. Gratuitamente, sem precisar pagar. E eu falei, cara, que oportunidade. E eu agarrei essa oportunidade. Fiquei 2 anos fazendo esse processo, né? Passei no processo seletivo. Fiquei 2 anos ali fazendo essa pós-graduação, né? 2 anos que eu falo entre eu fazer a graduação e defender a minha dissertação, né? E daí foi um processo assim transformador para mim, que me abriu muita coisa, principalmente no campo educacional, né? E na época, leque de possibilidades. Sim. E daí naquela época eu nem imaginava em ter uma filha, nem cogitava em engravidar. E daí o que acontece? Essa pessoa aqui me mandou uma mensagem, Cássia, você vai casar no final do ano. Eu falei, cara, não, mano. Tá lá. Profetiza. Tá delirando. Isso não vai acontecer.
não é o momento e tal, nem nada. E daí eu pego no final do ano, no final de junho, julho, né, nessa época de festa junina e tal, já tinha terminado estava no processo final da graduação, né, já. Da pós. Da pós-graduação. E daí eu me descubro grávida, né, uma gravidez totalmente não planejada, né, mas que ia transformar para sempre a minha vida, né? E... Ai, vou chorar. Vou chorar. Fortes emoções, gente. Fortes emoções. E daí esse processo de descobrir a gravidez e de me ver, meu Deus, e agora? Né? Porque não era uma gravidez planejada, então a gente dá uma surtadinha, né? A gente surtou junto. A gente dá uma surtadinha, o que eu vou fazer? E eu também me vi nesse papel de ser uma mulher preta e qualquer coisa que eu fizesse, né, tipo, não quero seguir com a gravidez, eu ia ser punida pelo Estado, pela sociedade, por conta disso. E isso foi um pensamento que eu e Márcia, a gente pensou sobre isso, a gente analisou sobre isso. E daí a gente decidiu seguir com a gravidez, né? E com a Luísa, assim. E a partir do momento que deu positivo e a gente decidiu seguir com essa gestação, tudo se transformou, assim. Tudo. Nessa época, eu já não estava... Eu trabalhava na Barra, na época. Eu já não estava contente com o meu trabalho. A gravidez não me impediu de terminar minha graduação, graças a Deus, assim. Então, eu ia com meu barrigão lá para fazer a minha pós, tudo. E eu pensava, gente, eu só quero terminar isso. Porque vai começar uma fase muito importante da minha vida e eu quero dar atenção plena para minha filha. E eu não vou conseguir fazer isso se eu não terminar de fazer essa dissertação. Então, estava eu lá, tem vários registros, né? Eu com barrigão na minha escrivaninha do meu quarto, né? Que hoje é meu nicho de trabalho, inclusive, fazendo dissertação e vendo a pessoa corrigindo minha dissertação, e eu com a minha orientadora maravilhosa, que é a Suelen Júlio. E deu tudo certo, sim, né? Consegui terminar minha graduação, só que daí teve um pequeno problema, que era a questão da defesa da dissertação. Por conta desse problema final, eu terminei de fazer a graduação, só que eu tinha que fazer a defesa da dissertação. E a defesa da dissertação eu tinha que fazer em fevereiro. Só que eu falei, cara, a Luísa estava com... meu parto estava previsto, né? Parto normal mesmo, estava previsto para dia 23 de fevereiro. E eles queriam que eu defendesse no início de fevereiro. Falei, gente, eu estou numa condição de gestação, provavelmente ela vai nascer em fevereiro, e como é que vai ser isso, né? E já estava tendo caso de Covid em fevereiro, né? Sim. Teve o primeiro caso de Covid. Janeiro já estava. Janeiro já estava, e daí em fevereiro isso foi se intensificando, foi se estudando o que realmente estava acontecendo. E daí a faculdade, a pós-graduação começou, né? Ali, o Pedro II começou com esse processo de fazer algumas mudanças de protocolo por conta disso, né? Eu falei, olha, a gente conversou e tudo. E daí tive Luísa 10 dias antes. A minha dissertação estava para ser defendida no dia 15. E daí eu ia ter a Luísa dia 23. Então eu falei, vai dar tempo de eu defender, né? Vou defender com barrigão e é isso, e acabou, e maternidade. Vamos viver, né? E daí foi tudo o contrário. A Luísa nasceu 10 dias antes, no dia 13, né? Então o que aconteceu? Eu tive que remarcar naquela mesma semana do dia 15, que ia ser a minha defesa da dissertação. E daí eu saí da maternidade e 2 dias depois eu estava defendendo a minha dissertação, assim. E a maternidade... Desafiador. Não, total desafiador. E a maternidade me deu um poder. A maternidade, ela te empodera, assim, né? Todas as vezes que a gente se sente fraca, ou sem condições, ou sente a incapacidade na gente, a gente olha para nossa criança, a gente olha para nossa barriga, no caso, eu olhava para minha barriga,
cara, olha como essa criança está crescendo. O que eu quero deixar para ela? Eu quero viver para minha filha também, né? E eu preciso terminar. Eu colocava na minha cabeça, é uma fase que eu preciso terminar, que eu preciso, é um ciclo que eu preciso fechar, concluir para começar um outro. E daí deu tudo certo, assim, várias coisas aconteceram nesse caminho que estavam confirmando que realmente eu tinha que fechar esse ciclo para começar esse ciclo da maternidade, que seria uma outra fase, uma outra virada de chave na minha vida. E realmente foi. E é isso, né, gente? A profecia se cumpriu, o casamento veio, né? Porque filho é pro resto da vida. Então é um casamento. Sim. Né? Luísa tá aí com 4 anos para provar pra gente o quão extraordinário também é dizer sim para isso, para maternidade, né? Ter essa escolha. Sim. E que bom que você escolheu essa escolha, né? Você também teria liberdade para escolher outra coisa, mas você escolheu dar continuidade a essa gestação. E a gente é agraciado e presenteado, né? Presenteados com a presença de Luísa na nossa vida. E aí, falando sobre Luísa, graduação, pós-graduação, educação. Você conseguiu planejar de alguma forma o que você queria passar de informação e de legado durante a sua gestação? Você se preparou para estar recebendo a Luísa e entender como que você poderia recebê-la e o que você poderia passar de coisas que você aprendeu de acordo com conforme ela fosse progredindo no caminho? Então, cara, para você ver como é que orixá, tempo é orixá, né? E daí eu fico pensando na linha do tempo, né? Eu fiz a minha pós-graduação em História da África e Relações Étnico-Raciais, né? E daí no final da pós eu engravido, né? E tenho essa criança. E daí tudo se encaixa na minha cabeça, assim. Eu quero deixar um legado que minha criança, que minha filha não passe o que eu passei. Que ela consiga ter consciência de quem ela é no mundo, quem ela é nos espaços e o poder que ela tem, o poder que os antepassados dela, os ancestrais dela tinham, e ela carrega esse poder junto com ela, né? Toda essa história, né? A gente só está aqui hoje porque os nossos ancestrais fizeram vários caminhos para poder a gente estar aqui hoje. É corpo encruzilhada, né? Conversando e tá falando sobre isso, tá dialogando sobre isso. Então, todas as vezes que eu olho para ele, eu preciso deixar um legado para minha filha. Um legado de consciência, um legado de emancipação. A emancipação do nosso povo preto só vem através da educação. E é exatamente por isso que a educação é tão sucateada, tão atacada, tão vilipendiada, tão desvalorizada. Porque é através da educação que as pessoas elas têm poder, né? Quando você educa uma criança, você está orientando ela sobre coisas basilares que de 0 a 6 anos ela vai carregar pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Então, são coisas que me tocam muito e que eu quero fazer muito diferente com Luísa. Nossa família sempre foi uma família que sempre celebrou a beleza, a nossa negritude, né? As nossas referências eram ótimas referências dentro de casa. Mas quando a gente saía fora de casa... A domesticação, né? Que a gente já conversa muito sobre. E se via em espaços brancos e tinha que se portar de um jeito diante daquilo, e se portar era tentar se parecer igual a uma pessoa branca, mesmo sendo negrona, mesmo sendo porque é retinta. muito essa questão da identificação e a questão que a gente sempre fala de ser aceito. Eu preciso me colocar à disposição, me agregar a algum grupo em que eu me sinta pertencente. Sim. Mesmo que não faça sentido, mas para a sociedade eu tenho que estar inserida em algum grupo. Sim. E se eu não consigo ainda ter esse letramento, se eu ainda não consigo ter esse entendimento da minha identificação como uma pessoa negra,
e eu ser bombardeada a todo tempo pela estrutura racista que a gente está inserido dentro da sociedade, dentro de uma cultura ocidental, que é uma cultura da escassez e da destruição para pessoas como nós, né? Porque para a branquitude não é escassez, de forma alguma. É isso que eles querem reduzir a gente nesse lugar. Então, como que a gente... Aí a gente tenta se encaixar nesses lugares que depois lá na frente, conforme a gente vai avançando e vai progredindo, a gente entende que não faz sentido. Sim. E que a gente vai realmente descobrir onde está e como é o nosso quilombo. Sim. E a Luísa, hoje em dia, ela já tem o grupo dela, né? Ela já se colocou ali, né? Ela já tem um grupo de amigos dela que ela lembra todos os dias. Ela fala o nome de cada um dos amigos dela, né? Ela chega da escola, ela já fala quem são os amigos dela. Ela vai para o INIA, que eu vou falar mais à frente, que é a nossa iniciativa educacional que visa esse aquilombamento, não só das crianças negras, que precisam conviver entre elas para entender a consciência racial, para entender que elas podem o que elas quiserem, né? Que elas têm poder de, tipo, eu posso ser uma médica, eu posso ser um advogado, eu posso ser uma psicóloga, eu posso ser uma cantora, se eu quiser, né? E abrir esse leque de possibilidades e de projeção, né? Através da construção da subjetividade. E você tem exemplos de mães pretas, de outras mães pretas, que você gostaria de trocar com a gente, trazer isso também como informação para o público, né? Porque se a gente está falando de educação, a gente está falando também de letramento, para além da sua experiência, de tudo que você está trazendo aqui de forma importante, relevante e cara para a nossa comunidade negra, que outras pessoas também você tem como referência, que você se referencia para estar passando isso para frente, para estar falando com o nosso público hoje? Então, a gente, primeiramente, né, as pessoas acham que quando a gente tem essa iniciativa educacional voltada para crianças negras, né, e famílias pretas, as pessoas já remetem que só pode ser pai e mãe, né? E não é. A nossa comunidade ela é composta de várias pessoas. Ela é composta do tio, da tia, da madrinha, do padrinho, da avó, do avô, do cuidador, da cuidadora, entendeu? Então todas essas pessoas que se relacionam com essa criança estão inseridas na comunidade. E é importante que essas pessoas estejam alinhadas com o que a gente está colocando ali dentro do campo educacional e da formação integrativa dessa criança. Então hoje a gente tem várias iniciativas, né? Tem o NIA, que é o Ninho de Infância Africana, tem iniciativas que têm um cunho educacional escolar, que no caso a gente tem aí o Maria Filipa, que é da Bárbara Carini, Leandra Leal e mais uma outra sócia, que agora vai abrir, né, em janeiro de 2025. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, já tem em Salvador. A gente tem esse apoio virtual e educacional do Parentalidade Preta, do Diego Silva. Salve, Diego! Maravilhoso, meu amigo pessoal, inclusive. Muito querido e empoderador, emancipador, principalmente quando a gente fala em masculinidade preta, né? A questão da paternidade é tudo muito forte, são vários atravessamentos que acontecem, e daí dentro desse perfil ele faz não só um trabalho de provocar isso, mas também de estar sempre agregando, falando da parentalidade de uma forma racializada, de uma forma afro-referenciada, principalmente, né? A gente tem a Sara Caroline, que é maravilhosa também, uma mulher preta, mãe também, que vem trazer esse ensinamento não só para famílias negras, mas para branquitude, né? Então, não adianta a gente falar que a gente só pode falar sobre raça dentro do nosso quilombo. É importante a gente falar e é importante a gente construir estratégias de sobrevivência no nosso quilombo. Mas também a gente precisa conscientizar a branquitude. É um trabalho que tem que ser coletivo. Porque se ele não for coletivo, não adianta eu ser só negro dentro da minha bolha. Eu sou negro também fora da minha bolha. E daí como é que acontece esse mecanismo? Como é que acontece essa consciência?
Então a Sarah Caroline tem esse trabalho, né, de educacional também, antirracista e de emancipação do povo negro também. Tem o projeto EBI, que é o projeto da Carla Souza, que é uma mulher maravilhosa, amiga também. Inclusive, o primeiro contato que Luísa teve com essa questão da história da África na prática, né, fora o que a gente já fazia em casa, foi com Carla. Né? Carla ficou praticamente 2 meses fazendo um acompanhamento com a minha filha dentro de casa, com atividades afro-referenciadas, e não era só lúdico, era educativo. Né? As pessoas, às vezes, elas têm uma impressão que é só brincadeira. Não, não é. Tudo tem um propósito ali. Né? É só a ladainha, né? Não é. A ladainha é só a ladainha, só uma ladainha. Não é. Tem tudo uma história por cima daquilo e um objetivo, um propósito para aquilo. Então, as atividades que a Luísa fazia eram realmente para ela estar enraizando dentro dela essa questão da consciência de quem ela é, da história do povo dela, né, de criar esse imaginário, essa imagética que ela precisa criar fora o que é posto, né? Porque às vezes o que é posto é o quê? É uma história a partir da escravização. E não é isso. Eu vejo um trabalho de resgate de autoimagem, de autocuidado, de identificação, de fortalecimento de caráter, de consciência do que se é, né, o que se vai se lançar no mundo, né, dessa criança, como essa criança vai se lançar no mundo, né? E vem uma base forte, né? Criar um embasamento com uma fundamentação que realmente faça sentido. Eu confesso que tenho minhas ressalvas quanto à questão do letramento da nossa parte, da comunidade negra para com a branquitude. Porque eu vejo que tem que ser um caminho inverso, até porque quem sempre teve os acessos, né, pós-colonização, né, porque antes a gente tinha acesso a tudo porque éramos detentores e criadores de ciências e mundos, né? Mas após a colonização, a gente passou a não ter acesso a muitos lugares que, na verdade, eram nossos e deveriam ser nossos, né? Então, hoje eu vejo a branquitude nesse lugar do letramento racial, eles têm acesso. A branquitude hoje tem acesso a livros, a escritos, a podcasts, a gente tem um Mano a Mano, a gente tem agora um novo podcast com o Emicida acontecendo, a gente tem música, letramento musical, letramento racial através da música, letramento musical, ele existe também. Então, assim, os acessos, eles estão postos. Agora, a disposição dessa branquitude de querer, realmente querer, quando a gente fala o jargão, né, vamos querer, ela quer? Não sei. Então, assim, até que ponto a branquitude está disposta? Então, acho que hoje isso não é mais uma responsabilidade da negritude levar esse letramento, sendo que a gente tem muitos materiais em que eles mesmos podem acessar e se letrar em relação a isso. Né? Não uma pessoa específica, a não ser que você vai estar pagando uma consultoria para fazer isso. Aí uma outra questão, a não ser que você vai me colocar dentro do seu cargo, dentro de um cargo da empresa para falar sobre diversidade e etnia. Então aí eu posso pensar sobre isso. Mas num outro lugar eu acho que não faz sentido mais. Concordo com você dessa questão da gente não ficar nessa função de sempre estar levando esse letramento para a branquitude, porque essa branquitude tem acesso. Mas eu também fico percebendo que muitas das pessoas que querem ser aliadas ou que querem estar engajadas nessa luta antirracista não sabem por onde começar. E daí, como é que a gente vai fazer? Não, mas aqui quando eu pontuo isso, eu estou falando de pessoas... A gente está falando aqui, o exemplo que você está dando, a gente está falando de pessoas que estão dispostas. A branquitude que está disposta. Aí é um outro lugar. Porque uma branquitude que está disposta, aí também tem várias camadas, mas ela está disposta a abrir mão dos privilégios dela para esse letramento, para repassar essa mensagem para outras pessoas.
pessoas dispostas, porque a gente sabe que tem uma branquitude que não está disposta, que tem acesso, a informação está posta e fez a sua escolha de não querer isso. Eu sempre falo, né? Eu tenho um jargão dentro do meu perfil que a informação é poder. A partir do momento que você tem uma informação, você foi exposto a uma informação, e você tem a escolha de você entender aquela informação e aceitar aquela informação. Olha, existe um racismo, e para a gente ter uma sociedade que seja equânime, uma sociedade, para ela ser equânime, a gente precisa de todo mundo, e a gente precisa que as pessoas entendam o lugar de fala delas e a gente se ajudar. Você está disposto? É o que você acabou de falar. Muitas pessoas não estão dispostas. E isso é uma coisa que você falou, que a gente vem conversando esses últimos dias, né? Você falou a palavra agora equânime, né? Que não é igual a igualdade. Não. Porque iguais a gente nunca vai ser, né? Nunca. As pessoas reproduzem. Eu sou uma pessoa que estou buscando a igualdade racial. Igualdade racial não existe, meu amor. A gente quer equidade, né? Igualdade, eu não tenho como ser branco e você não tem como ser preto. O que eu tô querendo é as mesmas oportunidades, os mesmos acessos que você tem, eu também quero ter, para eu ter um ensino de qualidade também. Para poder ter uma projeção muito maior do que ser, às vezes, só a profissão do que eu tô vendo aqui o meu pai e minha mãe fazer. E é muito doido, porque mesmo... Eu acho que isso vai perpassar em todas as entrevistas dessa temporada, porque mesmo a gente se qualificando, mesmo a gente acessando, a gente é questionado. Sim. Imagine se a gente não acessa, se a gente não tem realmente o acesso à educação e ao letramento. A gente já é deslegitimado. Você é uma pessoa que faz o quê? Você é o quê? Você vive de música. Trabalho com música. Você trabalha com música. E, obviamente, as pessoas questionam você o tempo todo. Mas você só vive de música? Você só faz isso. E as pessoas não entendem a vivência, não entendem tudo que você... Toda a bagagem que você tem, tudo que você passou para você estar onde você está. Tudo que eu construí. Tudo que você construiu, estudou, para você estar onde você está. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, primeira coisa, o que eu entendi depois da maternidade é que eu preciso de uma comunidade para dar conta do meu maternar e do que eu quero construir como legado. Então, eu sempre imaginei o NIA na minha cabeça, né? Quando a gente lança o NIA em agosto de 2023, as pessoas ficam... Gente, o NIA já estava no meu coração. O NIA já estava na minha cabeça, mas não estava com esse nome. Porque vocês já vão fazer praticamente 1 ano. A gente daqui a pouco está fazendo 1 ano. E é você e uma das idealizadoras, Sim. mais 3 mulheres que fazem essa frente. 3 mulheres pretas, importantes trazer essa informação. Tá? São quatro mulheres negras de realidades diferentes, né? No caso, o que nos uniu foi o quê? A maternidade, as nossas crianças pretas e a construção de legado que a gente quer deixar para as nossas crianças negras. E esses 3 pontos, né, somando ao quarto, não o último, mas não menos importante, perspectivar a África nessas crianças, né? Colocar uma referência africana ao invés de uma referência ocidental, embranquecida e hegemônica, como tem acontecido. Né? Então, através da capoeira Angola, que é uma técnica ancestral, e outras atividades afro-referenciadas, a gente tem trabalhado com pais e mães e crianças, promovendo rodas de conversa sobre coisas que nos atravessam, e nessas rodas de conversa, as pessoas, tipo assim, dá um plot twist na cabeça das pessoas. A gente aluga triplex na cabeça das pessoas, porque as pessoas começam a perceber, cara, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí eu quero falar, né? A gente tocando nesse papo do NIA, eu quero muito falar sobre o NIA, né? O NIA entra nesse momento de uma festa de criança, né? Estávamos aí numa festa de criança, e daí, nessa festa de criança, né?
A Monique França já era minha amiga desde a gestação e com a pandemia a gente colou uma na outra, né? Como amizade virtual e depois da pandemia presencial. E daí a gente foi numa festa de uma amiga em comum e lá eu conheço a Vanessa Andrade. E daí a Monique falou, a gente tem que fazer alguma coisa, juntar as crianças, né? Juntar as nossas famílias para poder fazer alguma coisa e tal, né? Colocar essas crianças aí para ficarem mais juntas e elas têm a referência delas e tal, ter o grupinho, fazer a patotinha delas e tal. E daí ficou, né? Aí passou um tempo, a gente começou com essa ideia, vamos fazer um café da manhã, né? A comida era grega, né? Não adianta, a gente... comungar, É comungar. E daí vamos fazer um café da manhã e chamar várias famílias negras e tal, para a gente pensar sobre estratégias educacionais para os nossos filhos, fazer essas rodas de conversa e tal. E daí a gente, na época, começou a pesquisar alguns lugares que a gente poderia fazer e tal. Só que daí a gente barrou numa situação que foi a questão de dinheiro, grana, para bancar isso, né? E a gente, cara, só o café da manhã eu acho que a gente não vai ter como, porque o valor, por exemplo, se uma família tem 4 pessoas, vai ficar muito caro, né? Em um único sábado, essa família vai gastar muito dinheiro. E às vezes a gente entende que nosso povo, nem todo mundo tem um poder aquisitivo ok, ainda mais na atual conjuntura de fazer. Hoje a gente já tem mais noção ainda, né? E daí o que acontece? Isso acabou brecando a gente, assim. Quando a gente parou para pensar na questão econômica de povo, a gente barrou na escassez. Aí, tempo é orixá. Ficamos 1 ano paradas, mas ainda não vamos deixar esse samba morrer, né? E depois de 1 ano, Vanessa retoma comigo, olha, amiga, eu acho que a gente pode voltar com a ideia do Nia, mas pensando na capoeira Angola, né? A Vanessa Andrade é uma mulher de axé, ela é Mequede, né? No terreiro dela, mãe do Aladei e Donier, esposa do Fernando. E daí ela retoma com essa ideia junto comigo, vamos colocar o Nia para jogo. E eu quero trazer a capoeira Angola como tecnologia ancestral. Ela já foi da capoeira, conhecia, né? Conhecia e conhece o nosso professor, né? Atual professor de capoeira, que é o Kimonili Baubá. E a gente falou, olha, tá, vamos organizar isso aí, né? E daí eu falei, eu não consigo pensar o Nia sem a Monique, né? Então eu falo com a Monique, na época a Monique estava com várias demandas de trabalho, mas também pensando que era uma possibilidade da gente retomar com esse plano. E aí vocês fizeram isso acontecer, 4 mulheres pretas. Então, nesse momento estávamos apenas em 3, que era eu, Monique França, que é médica de família e comunidade, e Vanessa. E daí a gente retoma, então a gente começa com a capoeira Angola, começa a estruturar o perfil, né, identidade visual, toda essa organização, né, que a gente precisa ter dentro das redes sociais. E daí quando a gente procura um lugar para poder estar fazendo essas atividades, o Didabá é esse lugar, né? O Mercado Casarão é esse lugar, que é um lugar de fomento preto, de iniciativas pretas, que é fomentado pela casa e principalmente pela matriarca Dida junto com seus filhos, Stephanie, Matheus e Canu Trindade. E a gente está lá, né? Estamos fazendo as atividades. Quando a gente inaugura em agosto de 2023, 5 de agosto de 2023, a comunidade super abraça o Nia, né? A gente já tinha vindo com essa comunicação, né? Eu também trabalho com a comunicação. Social media, comunicadora. Eu trabalho com essa frente de comunicação do Nia. Então, a gente já estava falando isso nas redes sociais. Então, quando a gente faz o lançamento, a comunidade abraça. A gente não esperava ninguém. A gente vai fazer esse encontro, mas só vai vir as nossas famílias, né? A gente lançou o formulário do Forbes, vai vir só as nossas famílias. E, para nossa surpresa, foram 40 pessoas do nosso primeiro encontro. Axé. Já tinham muitas famílias inscritas e eu falei, gente,
queria dizer uma coisa para vocês. Não tem como voltar. É uma necessidade da nossa comunidade ser comunidade. A pandemia tirou isso de muitas pessoas pretas. O convívio, o colocar a criança para conviver com outras crianças, porque não pode ter contato, você pode pegar uma Covid, você pode pegar um contágio, alguma coisa assim. Né? E a gente sabe que criança é um ser humano frágil, né? De questão de saúde, que tem que ter um cuidado. Eu falei, olha, é isso, vocês realmente querem seguir com isso? Vamos seguir com isso? Bora, bora. E daí nesse primeiro encontro foi lindo, foi maravilhoso, foi um axé incrível, de verdade, assim, uma energia surreal. E daí nesse primeiro encontro quem estava presente era a Jaque Torres, né? Jaqueline Torres é gestora de saúde, né? Trabalha na ANS e é conselheira também 101, então sempre está viajando, né? Dando palestras e consultorias e cursos aí pelo Brasil e afora. E ela tem 2 filhos, né? Iane e Matias. E é casada com o Cristiano. E daí ela fala assim, eu queria muito chegar com vocês, assim, queria ser sócia de vocês mesmo, né? Me juntar a esse trio aí para se tornar um quarteto, né? E daí a gente faz essa reunião e pensa e vamos nos juntar. E daí, agora o squad está formado, né? O quarteto aí, que é eu, Monique França, Vanessa e Jaque Torres, estamos à frente do NIA. Com né? muitos desafios, Com né? muitos desafios. Hoje a nossa comunidade, todas as atividades que são feitas, são dons compartilhados das pessoas da nossa comunidade, né? A gente tem os nossos voluntários que trabalham ali, fazendo a parte da frente de educação, junto com as crianças. A gente tem o professor de capoeira, que dá aula de capoeira para as crianças de 0 a 12 anos. A gente tem as rodas de conversa que são comandadas ou por mim, ou pela Vanessa, ou pela Monique, né? Dentro das temáticas que a gente trabalha. E a gente tem as crianças negras aí de 0 a 12 que a gente atende, né? Então não é uma atividade... o nosso foco são crianças negras, mas com a sua diversidade de núcleo familiar, né? Seja tio, pai, madrinha, padrinho, E daí, avô, avó. E é importante focar que não importa se o seu pai é negro ou sua mãe é branca, Se é um relacionamento interracial ou adotivo. Sim. Mesmo, que já tem famílias que são brancas e os filhos são negros e tá tudo bem, porque o nosso foco são crianças negras, né? Então essas crianças estão ali, estão sendo atendidas, estão construindo uma subjetividade através da convivência. Então você vê como é o encontro dessas crianças todo final de semana, ou a cada 15 dias, né? Porque a gente trabalha com 2 faixas etárias, né? De 0 a 5 e de 6 a 12. Né? Então, a cada 15 dias a gente reveza essas faixas etárias. Né? E daí você vê como essas crianças elas se sentem pertencentes, se reconhecem entre elas exatamente por esse convívio. Então, um dos objetivos agora desse ano de 2024 é a gente ampliar a nossa rede, né, tanto educacional como de espaço mesmo, e fazer um contraturno escolar, né? Pensando que essas crianças vão ter um suporte maior e melhor, essas famílias também terão, né? Então, estou muito feliz com o que está acontecendo, mas também dá medo, porque são muitos desafios. Vai com medo mesmo, gente. Muitas burocracias que a gente tem que organizar e tem que fazer, que são necessárias para a gente dar esses passos maiores, mas eu tenho fé e eu sei que vai acontecer, porque é o nosso propósito, assim. Eu não vejo o NIA acabando do nada, eu vejo o NIA lá na frente, eu vejo a gente criando um método de ensino, sabe? Eu vejo a gente plantando NIA em outros lugares. Papo de visão. Entendeu? Valor visão. Imaterial. O valor imaterial, o que é? Você pode fazer isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se você tem 5 pessoas engajadas ali. E fundamento para isso. E fundamento, sabe? As pessoas falam, mas vocês não aceitam crianças brancas? A gente sabe que a maior parte das pessoas que têm acesso a ensino afro-referenciado são pessoas que têm condições financeiras
muito grande. E quem tem condição muito grande de fazer isso? Pessoas brancas. Então, infelizmente, o que tem acontecido nessa parte educacional? Essas escolas que são afro-referenciadas, elas têm recebido uma população mais branca do que negra. E daí no NIA a gente faz esse movimento contrário, né? O que a gente está focando aqui, e esse é o nosso diferencial, né? É preciso de uma aldeia para manter os pais sãos. E aí, já fazendo um gancho nisso que você falou, de todo esse contexto e toda essa historiografia que você trouxe do NIA, né? De como começou, de como está desenvolvendo, de quais são esses desafios, e a gente já vai se encaminhando para o nosso final. Infelizmente, porque se deixar a gente vai ficar... Gente, essa temporada tá muito difícil. Mas a gente tem, né, os tempos aqui que a gente precisa respeitar, né? E tô muito feliz de estar fazendo com que essa mensagem chegue a muito mais pessoas, essas informações e essas vivências cheguem a mais pessoas. E já nos encaminhando para o final aí, eu queria perguntar para você, o que é prosperidade para você? Para Cássia? Nossa, prosperidade para mim... Cara, muita coisa. Definir prosperidade numa palavra. Resuma. Cara, prosperidade é ver minha filha com saúde, ver minha filha bem, ver minha filha tendo contato com a cultura africana, com a cultura afro-brasileira, e entender isso. Prosperidade para mim é eu estar dentro da minha comunidade de uma forma saudável, sem adoecer. De eu poder ser quem eu sou dentro da minha comunidade e de ser quem eu sou fora da minha bolha também da comunidade, né? Isso para mim é prosperidade, né? Prosperidade para mim é estar num lugar e as pessoas se reconhecerem, saber quem, eu sei que eu tenho meu lugar de fala, você sabe que tem seu lugar de fala e tá tudo bem. E não uma pessoa passando por cima da gente o tempo todo com sendo atropelado, né? Um rolo compressor, sabe? Para mim, prosperidade é saúde mental. E daí, quando eu falo saúde mental, tem tudo a ver com todas as violências que a gente sofre, assim. E daí, como é que a gente se cura? Na comunidade. Para mim, a comunidade, ela é um dos processos de cura. A gente tem muitas coisas que a gente só se cura na comunidade. Por quê? Porque existe troca, existe valores, existe missão, existe propósito dentro da comunidade. Ser comunidade é comportamental. É você estar olhando seu filho, sabendo que o seu filho está sendo olhado por alguém e que você vai olhar o filho de outra pessoa. E tá tudo bem, porque estamos em comunidade. É você chegar pro seu irmão, pra sua irmã, olha, isso que você fez não foi legal, vamos conversar. O que a gente pode fazer sobre isso? Eu tive uma ideia muito maravilhosa, vamos empreender? Vamos colocar isso pra frente? O que nos uniu? O que me uniu a 3 mulheres negras e mães? Comunidade. O querer ser comunidade, viver a comunidade. Isso para você é prosperidade. Viver a comunidade é a prosperidade para mim. Viver a comunidade é a prosperidade. E eu falo, criança forte, comunidade forte. Essa criança, se ela for fortalecida todos os dias pela comunidade, pelo ensino, por políticas públicas, essa criança, ela vai longe. Essa criança, quando acontecer uma situação de racismo, ela vai saber quem ela é e ela vai saber refutar. Ela não vai ser só uma criança que vai estar ali militando levando o tempo pancada todo. E sem reação. E militando o tempo todo. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem a minha família é. Eu sei quem é a minha ancestralidade. Eu sei do meu sol. Entendeu? Então, quando a gente fala que a educação precisa ser da base, né, que essa base precisa estar forte, exatamente para a criança entender quem ela é. A minha filha, com 2 anos e meio, racializava as pessoas. Isso é resultado do quê? Da educação que ela tem em casa. E hoje, mais ainda, do convívio que ela tem em casa. Hoje, se ela ganhar um dinheiro de brincadeira, ela vai querer dividir com os amigos dela da comunidade do NIA. Porque ela entende o que é a comunidade. Ela sabe que na comunidade a gente divide.
Na comunidade a gente multiplica. E isso foi o ensinamento que minha mãe, que a A nossa gente mãe... entra, a gente entra na questão da prosperidade, dos valores civilizatórios afro-brasileiros, que fala sobre circularidade. Então, é isso, prosperidade. E eu sei que essa pergunta tem feito para todos os convidados, mas a gente sabe que silêncio é patuá, né, de gente grande, porém tem algo que você não realizou e que você gostaria de verbalizar para que essa ação realmente acontecesse? Ai, meu Deus. Caraca, muita coisa, assim. Mas assim, vamos ser sucinta. Cara, eu desejo muita coisa, principalmente o crescimento do NIA, né? Isso é uma coisa que eu sempre acabo verbalizando, mas principalmente hoje é o crescimento e a minha valorização profissional, assim. Eu tenho estudado, tenho galgado aí durante um tempo as coisas e eu quero viver meu propósito, né? Quero viver meu propósito e quero ser valorizada por isso também, né? Não é só visibilidade, mas eu saber que eu sei fazer algo realmente que é importante para a nossa comunidade, que é importante para as nossas crianças, que é importante para todos, né? Para todos, para todos. Então acho que é isso. Gente, Cássia Divino em mais um episódio de Em Negrito na Escuta, que é esse lugar de narrativas e protagonismo negro. Agradecer a sua audiência e a gente se vê no próximo episódio. Axé e caminho sempre aberto. Axé, caminhos abertos. Obrigada a você, irmã. Axé, 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 axé. Pulo feito kamikaze, do risco eu não fui.